pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai falar sobre IATF. Então, por que realizar um programa de IATF? Como deve ser conduzido um programa de IATF? E qual o resultado esperado conduzido um programa de inseminação artificial em tempo fixo dentro da sua propriedade? Quais são os benefícios? É isso que a gente vai discutir nessa videoaula. A inseminação artificial em tempo fixo, a tão conhecida IATF, é uma técnica que teve uma democratização na última década. Então, os pecuaristas conheceram melhor a técnica e começaram a aplicar essa técnica dentro das suas propriedades. Quero mostrar para vocês uma figura onde a gente pode ver a evolução da IATF na última década. Aqui a gente pode observar então uma evolução da IATF desde 2002, onde se implantou e se iniciou os primeiros trabalhos de IATF, até o último levantamento, agora em 2017. Observe então essa linha em vermelho, que mostra o número de doses de sêmen comercializada anualmente aqui no Brasil. A linha em azul mostra a diminuição da inseminação artificial tradicional, aquela que a gente precisa observar a cio da vaca, e a linha em verde mostra esse crescimento da IATF. Então hoje, como a gente já discutiu, por volta aí de 14 milhões de doses de sêmen comercializada, por volta aí de 12 milhões são destinadas à IATF. Então, a IATF representa hoje por volta de 85% da utilização do sêmen comercializado no Brasil. Uma pergunta que a gente sempre é questionado é: por que utilizar a IATF? Por que ela vai trazer o benefício para a propriedade, para a fazenda do produtor? Então, para isso, a gente precisa voltar lá naquele módulo que a gente discutiu sobre eficiência reprodutiva e entender como a vaca se comporta, qual que é a fisiologia natural, como a vaca no Brasil se comporta, para a gente entender como a IATF vai ajudar a melhorar essa eficiência reprodutiva. Então vamos ver aquela figura onde a gente discutiu sobre eficiência reprodutiva. Vamos ver essa figura. Então aqui a gente pode observar, essa é uma figura clássica, onde a gente mostra o intervalo entre partos, que tem um impacto sobre a eficiência reprodutiva de fêmeas bozíndicos, fêmeas Nelore, que compõem aí aproximadamente 80% do rebanho nacional. Então qual que é a situação no Brasil? Ou qual seria a situação ideal? A ideal seria, a vaca teve uma gestação, então ela teve o parto. Logo depois desse parto, a vaca precisa 30 dias, é o que a gente chama de período para ter involução uterina. Logo depois desse tempo, ela estaria liberada para entrar em concepção novamente, apresentando cio, apresentando estro, pode ser acasalada por um touro ou inseminada. Conseguindo ficar gestante, então essa vaca teria uma nova gestação, que em vaca Nelore, vaca bozíndicos, é de 290 dias, e em vacas bostauros, 280 dias. Para que essa vaca então tenha um segundo parto, qual é o ideal, o máximo da eficiência reprodutiva que qualquer pecuarista quer dentro da sua propriedade? Que essa vaca então tenha o intervalo entre partos de 12 meses, que essa vaca consiga produzir um bezerro todo ano. Para que essa vaca consiga produzir um bezerro todo ano, depois do parto, essa vaca tem 75 dias para conseguir ficar gestante.
A gente já discutiu em módulos anteriores, esse é o número mágico, o número chave, a vaca pariu. Se até em 75 dias ela não ficar gestante, ela não vai produzir um bezerro todo ano. E por que isso acontece? Porque no Brasil, como a gente já viu, não é essa a situação. As propriedades não conseguem produzir um bezerro todo ano. O intervalo entre partos no Brasil, a gente viu, é entre 17 a 18 meses. Devido a esse fator. Então o que acontece? A vaca teve um parto. Logo depois desse parto, ela começa novamente a ter as ondas de crescimento folicular, que estão representadas aqui, essas ondas em amarelo. Então os folículos crescem até um ponto onde a gente chama de divergência folicular. Os folículos abaixo da divergência são dependentes de FSH, hormônio folículo estimulante, e acima da divergência são dependentes de LH, hormônio luteinizante. O problema é que devido ao parto, devido à gestação, essa vaca no pós-parto tem uma depleção do estoque de LH. E esse LH só é restabelecido por volta dos 150 a 180 dias, possibilitando então que essa vaca consiga crescer esse folículo, apresentar estro e chegar então a uma ovulação. Os dois principais fatores que promovem o anestro pós-parto, os dois principais no Brasil seriam a má nutrição dessa vaca e a presença do bezerro. Então, efeitos antigonadotróficos que bloqueiam o crescimento folicular e permitem que essa vaca volte ao estro. Qual é o benefício de se utilizar um protocolo de IATF? Então, de forma precoce, respeitando então ali os 30 dias de involução uterina, utilizando fármacos comerciais, a gente já pode promover uma ovulação sincronizada, por volta ali já dos 40 a 50 dias. Essa vaca tendo uma ovulação, realizando então uma inseminação artificial, a gente fala que ela tem 50% de chance, de uma forma geral, de ficar gestante. Conseguindo ficar gestante, ela segue a gestação. Porém, as vacas que não ficam gestantes, devido principalmente ao restabelecimento da progesterona, essa vaca consegue também restabelecer a pulsatilidade de LH. E essa vaca então volta em ciclicidade, volta a apresentar cio. Então essa vaca tem maiores chances de ficar gestante até os 75 dias e conseguir produzir um bezerro todo ano. Então a gente pode observar que a vaca no Brasil, a vaca Nelore, que representa um grande rebanho aí de produção de carne, existe essa dificuldade, que é a fisiologia natural dessa vaca. Então a gente precisa utilizar ferramentas, biotecnologias, com o intuito de conseguir trazer essa vaca para a primeira ovulação de uma forma mais precoce. Então hoje existem no Brasil vários laboratórios que produzem vários fármacos que podem ser trabalhados em associação, conseguindo então montar esses protocolos de IATF. A gente pode dividir esses fármacos em grandes 5 grupos: as prostaglandinas, os dispositivos de progesterona ou progestágenos, os estrógenos, uma outra linha de indutores diretos, que seria o GNRH, o LH e o HCG, e uma quinta linha, que seria a linha responsável pelo crescimento folicular, o FSH e a ECG. O que a gente precisa? Precisa uma assessoria veterinária competente que consiga avaliar a propriedade rural, avaliar a condição dos animais, a raça, a categoria animal e, com base nisso, montar um protocolo hormonal que consiga então promover uma ovulação sincronizada, possibilitando que essa vaca seja inseminada em tempo fixo. Bom, pessoal, chegamos aqui então no
curral e quero demonstrar para vocês um protocolo aí padrão que a gente utiliza em vacas de corte. Como foi já comentado, existem vários protocolos, conforme a categoria animal, a raça, o status fisiológico da vaca. Então vamos demonstrar aqui um protocolo. Então hoje a gente está no que a gente chama de dia zero. O que é o dia zero? É quando a gente vai iniciar o protocolo de IATF. Então qual que é o objetivo hoje? Então a gente pegar um lote de vacas, que é o que a gente vai demonstrar aqui. E esse lote de vacas, elas estão em diferentes fases do ciclo estral. Então o ciclo estral de uma vaca, por volta aí de 21 dias, e tem vacas que estão nas diferentes fases. O que a gente precisa fazer hoje? Então utilizar a associação de dois fármacos, que vai ser a progesterona e o benzoato de estradiol, com o intuito do que a gente chama popularmente de zerar a onda. O que é zerar a onda? É pegar todas as vacas do lote e conseguir promover a atresia folicular. Então, de uma forma aí mais popular, promover a morte desses folículos. Então, esses folículos vão entrar em atresia e daqui 4 dias a gente espera que aproximadamente aí 80 a 90% das vacas iniciem uma onda folicular sincronizada, que aí a gente vai acompanhar até a ovulação. Então o primeiro que a gente vai utilizar, que a gente vai colocar nesse animal, é um dispositivo de progesterona. Então esse dispositivo vai ser colocado de forma transvaginal. A progesterona vai ter uma função aí principal de bloquear o LH, o hormônio luteinizante. Com isso, então a gente espera ter atresia dos folículos LH dependentes. Além da colocação do dispositivo de progesterona, a gente também vai aplicar uma fonte de benzoato de estradiol, 2 mg de benzoato de estradiol. Qual é a função então do estradiol? Uma fonte aí de estrógeno. A ideia de se aplicar o benzoato de estradiol é promover um feedback negativo, então um bloqueio do FSH, hormônio folículo estimulante. Então os folículos que são dependentes de FSH, que são os folículos pequenos, então vão entrar em atresia. Então essa associação de estrógeno mais progesterona, a gente espera que aí 80 a 90% das vacas tenham uma atresia folicular e daqui 4 dias inicie um crescimento folicular agora sincronizado. Então vamos lá para a prática para a gente demonstrar como a gente coloca o dispositivo e faz a aplicação do benzoato de estradiol. Então aqui o dispositivo já foi colocado. Então vejam a importância da gente ter então um brete de contenção que dê segurança pro animal e pro médico veterinário. Então completando hoje o procedimento do dia zero, colocado o dispositivo, então a gente vai realizar a aplicação de 2 mg de benzoato de estradiol, administração intramuscular. Então, dessa forma, a gente finaliza a administração dos fármacos desse primeiro dia, chamado de D0, e daqui 8 dias, então no D8, a gente vai retornar na propriedade e terminar o protocolo para depois realizar a IATF. Então, daqui 8 dias, vamos mostrar o que a gente vai fazer o procedimento nessa vaca. Bom, pessoal, 8 dias depois, voltamos aqui na propriedade e vamos então finalizar a segunda parte do protocolo de IATF. Então o que a gente vai fazer hoje? O primeiro ponto é retirar o dispositivo de progesterona. Então a ideia, retirando o dispositivo de progesterona, a gente permite que o LH volte a ter pulsatilidade e que consiga até chegar no momento de um pico para promover a ovulação. A gente tem que aplicar de uma forma geral aí, nesse protocolo de 3 manejos, a gente vai aplicar hoje 3 fármacos. Então o primeiro fármaco seria uma dose de prostaglandina. Então qual que é a ideia de aplicar prostaglandina? Então essa vaca, caso esse animal
tenha então um corpo lúteo que secreta progesterona, então a prostaglandina vai promover a luteólise desse corpo lúteo, baixando então a progesterona produzida por esse corpo lúteo. Além disso, a gente vai aplicar então um outro fármaco que é muito utilizado, que é a ECG, a gonadotrofina coriônica equina. Então ele é um fármaco composto aí por aproximadamente 75% de função FSH e 25% de função LH. Qual é a função desse fármaco? Ele ajuda no crescimento final desse folículo e maturação do óvulo. E qual que é a importância disso? Já está comprovado que vacas que conseguem ovular um folículo maior produzem uma maior taxa ovulatória. Isso leva a um maior corpo lúteo, maior secreção de progesterona e isso leva então a uma maior taxa de prenhez. Além disso, um terceiro fármaco que a gente vai utilizar, aqui a gente está demonstrando um protocolo de 3 manejos, a gente vai utilizar um indutor indireto da ovulação. Nesse caso aqui a gente está aplicando o cipionato de estradiol. Qual é a função, a farmocinética desse fármaco? Então, aplicando esse cipionato de estradiol, a gente espera aí que ele estimule um pico de GnRH, que por sua vez vai promover um pico de LH. Então, aplicando esse fármaco, a gente sabe que por volta aí de 60 a 70 horas, a gente vai ter então uma ovulação sincronizada. E dessa forma a gente consegue ajustar então a inseminação por volta ali de 20 horas antes da ovulação. Então essa é a ideia e são esses os fármacos que a gente vai utilizar demonstrando esse protocolo aí de 3 manejos. D0, hoje a gente está no D8 e daqui 48 horas a gente vai retornar para realizar a inseminação de todo o lote sem a necessidade de observação. Vamos lá então acompanhar como a gente faz a retirada e a aplicação desses fármacos. Então a gente vai realizar aqui a retirada do dispositivo. Então vai lembrar que existem vários dispositivos no mercado, dispositivos monodose, que a gente utiliza uma vez e já descarta, e também existem dispositivos multiuso. Então a gente pode higienizar isso aqui e depois reutilizar em um outro animal. Então fica a cargo aí do médico veterinário orientar a utilização de cada dispositivo. E agora então vamos realizar a administração dos 3 fármacos que a gente já discutiu. Então a gente procura pontos de musculatura, porque a administração é pela via intramuscular. E assim, então, a gente finaliza a aplicação dos fármacos, a retirada do dispositivo. O que a gente espera agora, então? Que essa vaca aí, nas próximas aí 24 a 40 horas, ela apresente estro, porém, o grande benefício é que a gente não precisa ficar observando se essa vaca deu cio, porque a gente vai inseminar nesse protocolo que a gente está demonstrando, daqui 48 horas a gente vai voltar e inseminar essa vaca, o que a gente vai demonstrar daqui 2 dias. Bom, pessoal, passado então 2 dias da retirada, então hoje a gente está no dia 10 desse protocolo de ATF que a gente está demonstrando. Então qual que é a ideia hoje? Hoje a gente vai inseminar todo o lote em tempo fixo. Então isso que leva o nome da técnica. Então qual que é o benefício? A gente não precisou acompanhar para ver se essa vaca demonstrou cio. Então, a gente vai trazer todo o lote e vai realizar então a inseminação de todo o lote. Então o que é importante? A gente ter uma equipe organizada, uma estrutura mínima para a gente conseguir realizar o procedimento com segurança e ser de uma forma eficaz. Então o que a gente precisa? Material básico de inseminação artificial e um grupo de pessoas para conseguir organizar. Eu quero demonstrar para vocês, aqui de uma forma rápida, como a gente prepara para ir então para a inseminação.
E assim, então, a gente finaliza a inseminação artificial. A gente vai inseminar todo esse lote, como eu falei, sem a necessidade da observação de cio. Bom, então a gente conseguiu observar lá na prática vários pontos. Então, primeiro, é indispensável uma estrutura para a gente conseguir conduzir o protocolo de IATF, para a gente ter sucesso. É indispensável uma mão de obra comprometida, especializada, para conseguir ter uma alta eficiência. A gente precisa também ter atenção para a categoria animal que a gente está trabalhando. Se é vaca, se é novilha, se é primípara, se é Nelore, se é cruzamento. Então existe um protocolo adequado para cada situação. E como a gente chega num resultado? Sempre essa é a pergunta. Qual que é a expectativa de resultado de um protocolo de IATF? Eu sempre coloco que a expectativa de resultado é a somatória da eficiência e do cuidado que a gente tem em cada uma das fases. Em que fases? Desde a seleção dos animais, o score de condição corporal, o score sanitário, o cuidado sanitário da propriedade, a escolha do protocolo adequado para a categoria animal, a escolha do sêmen que a gente vai utilizar, o inseminador que vai realizar a inseminação desse lote de vacas. Então a somatória de cada uma dessas etapas que vai estimar um resultado. Então eu queria mostrar para vocês nessa figura qual que é a expectativa de resultado conforme a eficiência que a gente alcançou em pelo menos aí 4 variáveis. Vamos ver então essa tela. Então aqui a gente pode observar uma figura onde demonstra a expectativa de resultado e aqui a gente selecionou 4 características. Então quais as características? O protocolo hormonal, a condição corporal das vacas, então quanto eficiente a gente foi em selecionar essas vacas, o sêmen que a gente utilizou, então se era um touro provado, um sêmen de boa qualidade, a capacitação do inseminador que fez a inseminação dessas vacas. Então vamos acompanhar aqui na primeira linha. Então vamos supor que a gente teve 90% de eficiência em cada uma dessas variáveis. Qual é o resultado esperado na IATF? Então, se a gente multiplicar ali, a gente vai ter um resultado de aproximadamente 65% de prenhez, que é um ótimo resultado para a IATF. Vamos supor agora que a gente foi penalizado e as vacas não estavam em uma boa condição nutricional. Então, as vacas estavam em um baixo score de condição corporal. Então, a eficiência nesse variável foi de 70%. Então vejam que o resultado esperado já é da ordem de 50%, que é o que a gente considera de uma forma geral um ponto de corte, uma linha média, onde a gente trabalha aí por volta de 50%, é a média que a gente vê aí nos programas de IATF no Brasil. E vamos supor que a gente ainda seja menos criterioso e use também um sêmen de baixa fertilidade, então com 70% de aproveitamento. A taxa de prenhez já chegaria por volta de 40%. E se a gente não tomar cuidado na escolha do protocolo, que é a última linha, a condição corporal das vacas, o sêmen utilizado, uma equipe de inseminador veterinário pouco preparada, a gente já teria aí resultados da ordem de 20 a 30%, que é muito comum e a gente ouve relatos de pecuaristas que tiveram resultados ruins e muitas vezes ficaram de forma não contente com a técnica. Então isso mostra que a técnica pode sim ser eficiente desde que a gente cumpra cada uma das etapas e tenha critério na seleção do protocolo, das condições da fazenda, do sêmen e da equipe de trabalho. Bom, pessoal, então dessa forma vocês puderam observar um pouquinho, a gente pôde discutir alguns pontos importantes sobre um programa reprodutivo, sobre um protocolo de inseminação artificial em tempo fixo, a popular e famosa IATF. Então a gente pode discutir, a gente precisa ter critério, desde a seleção da propriedade, da estrutura da propriedade, da mão de obra,
da capacitação da equipe da fazenda, do médico veterinário, escolha dos animais, nutrição, escolher de forma correta o protocolo que a gente vai utilizar, um sêmen de boa qualidade. Então a gente viu, se a gente tiver cuidado, tiver atenção, então os fatores vão se somando e a gente pode ter uma alta eficiência e uma alta taxa de prenhez já com uma inseminação artificial. No próximo módulo a gente vai discutir, e agora? Fiz a primeira IATF, o que eu faço a partir de agora? Coloco o touro, observo o cio de retorno dessa vaca ou faço uma nova IATF, que é o que a gente chama de ressincronização. E vou mostrar para vocês também qual técnica é mais eficiente, qual traz mais prenhez para a fazenda. Será que é o touro? Será que é a inseminação tradicional ou será que é a IATF? Aguardo vocês no próximo módulo. Um grande abraço e até a próxima.